Quantas vezes você se sentou em uma consulta médica, preocupado com aquela sensação de que algo não está bem, especialmente quando o assunto é a sua saúde da próstata? Talvez você já tenha acordado várias vezes à noite para ir ao banheiro, ou sentido um desconforto que antes não existia. E pensou: será que isso é normal para a minha idade? A verdade é que muitos homens, especialmente depois dos 60, enfrentam essas preocupações em silêncio, aceitando esses sintomas como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas o que eu vou te contar hoje pode ser um choque. Há hábitos diários, coisas que você faz sem pensar, que podem estar secretamente minando a saúde da sua próstata. E o que é ainda mais surpreendente é que muitas dessas coisas são completamente evitáveis. Um renomado urologista tem alertado que alguns comportamentos comuns estão destruindo silenciosamente a saúde da próstata de homens com mais de 60 anos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar exatamente 5 desses hábitos diários que você precisa parar agora mesmo para proteger a sua próstata, recuperar a sua qualidade de vida e dormir a noite toda sem preocupações. E acredite em mim, o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a saúde masculina. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode te surpreender de verdade. Então, vamos direto ao ponto. Meus amigos, o primeiro hábito que um doutor especialista em próstata implora para você parar imediatamente, se tem mais de 60 anos, é um que se tornou incrivelmente comum na nossa vida moderna: o sedentarismo. Sim, ficar muito tempo sentado, ter uma vida com pouca ou nenhuma atividade física, pode parecer inofensivo à primeira vista. Não é, afinal, depois de uma certa idade. Tendemos a querer mais conforto, a diminuir o ritmo. Mas a realidade é que o nosso corpo foi feito para se mover. E quando paramos de usá-lo ativamente, ele começa a enferrujar de formas que nem imaginamos, especialmente em áreas tão sensíveis como a próstata. Pense comigo, quando você passa a maior parte do dia sentado, seja assistindo televisão, trabalhando em um computador ou mesmo apenas relaxando, o fluxo sanguíneo para a região pélvica diminui. O sangue é o portador de oxigênio e nutrientes para todas as células do nosso corpo. E também é o veículo que remove resíduos metabólicos. Uma circulação deficiente nessa área tão importante para a saúde masculina pode levar a um acúmulo de toxinas e uma oxigenação inadequada dos tecidos da próstata. Isso, com o tempo, cria um ambiente propício para a inflamação. E a inflamação crônica, meus caros, é um dos principais fatores por trás de condições como a hiperplasia prostática benigna, ou HBP, que é o aumento da próstata, e até mesmo um risco maior de problemas mais sérios. Mas não é só isso. O sedentarismo também está diretamente ligado ao ganho de peso, especialmente na região abdominal. A gordura abdominal, aquela que se acumula na barriga, é um tipo de gordura metabolicamente ativa, o que significa que ela não é apenas um peso extra. Ela produz hormonas e substâncias inflamatórias que podem afetar negativamente o equilíbrio hormonal do corpo, incluindo os níveis de testosterona e estrogênio. Esse desequilíbrio hormonal é um prato cheio para o crescimento anormal da próstata. Imagine que é como uma orquestra onde os instrumentos não estão afinados. O som final não será bom. O mesmo acontece com as suas hormonas e a sua próstata. Além disso, a falta de movimento afeta a saúde intestinal. Um intestino preguiçoso, com trânsito lento, pode levar à acumulação de toxinas que são reabsorvidas pelo corpo, aumentando ainda mais a carga inflamatória sistêmica. E você sabia que a saúde do intestino e a saúde da próstata estão mais conectadas do que se imagina.
Um desequilíbrio na flora intestinal pode impactar o sistema imunológico e criar um ambiente inflamatório que se estende para órgãos vizinhos, como a próstata. Então, qual é a solução? Não estou a dizer que você precisa correr uma maratona ou levantar pesos enormes. A chave aqui é a consistência e o movimento inteligente. Mesmo pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Comece por coisas simples. Se você passa muito tempo sentado, levante-se a cada hora. Dê uma pequena caminhada pela casa. Estique-se. Faça alguns alongamentos leves. Pense nisso como um reset para a sua circulação. Caminhar é um super-herói silencioso para a saúde da próstata. Uma caminhada diária de 30 minutos, em um ritmo que te faça respirar um pouco mais rápido. Mas ainda conseguir conversar. Pode fazer maravilhas. Não precisa ser uma caminhada extenuante. Pode ser no parque perto de casa, na rua do seu bairro, ou até mesmo dentro de um shopping center. O importante é mover-se. A caminhada ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, reduzir a inflamação, controlar o peso e otimizar o equilíbrio hormonal. É um exercício de baixo impacto, fácil de encaixar na rotina e que traz benefícios para o corpo inteiro, não apenas para a próstata. E que tal incorporar algumas atividades que você realmente goste? Talvez jardinagem, dançar, nadar, ou até mesmo algumas aulas de tai chi ou yoga, que são ótimas para a flexibilidade e o equilíbrio. O objetivo é quebrar o ciclo do sedentarismo e tornar o movimento uma parte natural do seu dia. Não pense nisso como uma obrigação árdua, mas como um investimento na sua longevidade e na sua qualidade de vida. Cada passo conta. Cada movimento faz a diferença. Ao abandonar o hábito de ficar parado, você estará a dar um passo gigantesco para proteger a sua próstata e sentir-se muito mais disposto e saudável. Agora que já conversamos sobre a importância de se movimentar, vamos para o segundo hábito que pode estar a prejudicar a sua saúde, sem que você perceba. Se o sedentarismo é um inimigo silencioso, o segundo hábito que precisamos abordar é, para muitos, um verdadeiro prazer, mas que pode se tornar um problema sério para a próstata, a alimentação inadequada. E quando eu digo inadequada, estou a falar de uma dieta rica em alimentos processados, gorduras saturadas, carnes vermelhas em excesso e açúcares refinados. Imagine o seu corpo como um jardim. Se você só joga lixo nele, como espera que floresça? Muitos de nós fomos criados com a ideia de que um bom prato precisa ter uma carne suculenta e que a conveniência dos alimentos processados facilita a vida. No entanto, a ciência moderna tem nos mostrado que essa conveniência vem com um custo muito alto para a nossa saúde. Alimentos altamente processados, como salgados fritos, biscoitos, refrigerantes e refeições prontas, são carregados de aditivos químicos, conservantes, gorduras trans e açúcares que causam uma inflamação sistêmica em todo o corpo. E como já vimos, a inflamação é a inimiga número 1 da próstata. O consumo excessivo desses alimentos pode levar a um aumento do estresse oxidativo, que é como a ferrugem das suas células, e promover o crescimento anormal de tecidos, incluindo os da próstata. O consumo excessivo de carne vermelha, especialmente as processadas como salsichas, presuntos e bacon, também é uma preocupação. Estudos têm indicado uma ligação entre a ingestão elevada de carne vermelha e processada e um maior risco de problemas na próstata. Isso pode ser devido aos compostos que são formados durante o cozimento em altas temperaturas, como as aminas heterocíclicas AHCs, ou aos altos níveis de gordura saturada, que contribuem para a inflamação e desequilíbrios hormonais. Não estou a dizer para se tornar vegetariano da noite para o dia.
mas sim para repensar a frequência e as porções. E os açúcares refinados? Esses são um verdadeiro vilão disfarçado, presentes em doces, bolos, refrigerantes e até em muitos alimentos que se dizem saudáveis. O açúcar em excesso eleva os níveis de insulina, o que pode estimular o crescimento celular, incluindo o das células da próstata. Além disso, o açúcar é um combustível para a inflamação no corpo. Então, o que fazer? A virada de jogo está em focar em uma dieta rica em alimentos integrais e naturais. Pense em vegetais folhosos, verdes e escuros, frutas coloridas, grãos integrais, sementes e oleaginosas. Esses alimentos são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais que combatem a inflamação e protegem as células. Tomates, por exemplo, são uma estrela para a próstata, graças ao licopeno, um poderoso antioxidante. Cozidos. Os tomates liberam ainda mais licopeno. Peixes ricos em ômega 3 como salmão, sardinha e cavala são excelentes pela sua ação anti-inflamatória. Aumente o consumo de leguminosas como feijões e lentilhas, que são fontes de fibra e proteínas vegetais. Troque o pão branco por integral, o arroz branco por integral, e substitua os refrigerantes por água, chás de ervas ou sucos naturais sem açúcar. Pequenas mudanças consistentes na sua alimentação podem ter um impacto profundo na saúde da sua próstata. Agora, vamos para o terceiro hábito que pode estar a sabotar a sua próstata, sem que você perceba: o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Para muitos, um cigarro ou uma bebida podem ser formas de relaxar ou socializar. No entanto, os danos que causam ao corpo são profundos e abrangentes, e a próstata não é exceção. Começando pelo tabaco. É importante entender que a fumaça do cigarro contém milhares de substâncias químicas tóxicas, muitas das quais são comprovadamente cancerígenas. Quando você fuma, essas toxinas são absorvidas pela corrente sanguínea e circulam por todo o corpo, atingindo todos os seus órgãos, incluindo a próstata. O tabagismo aumenta o estresse oxidativo nas células, o que danifica o DNA e promove a inflamação crônica. Ele também pode afetar a circulação sanguínea, tornando o problema do sedentarismo ainda pior para a próstata. O tabagismo está associado a um risco aumentado de inflamação e, em casos mais graves, pode até contribuir para o desenvolvimento de condições mais sérias. Se você fuma, este é um dos passos mais importantes que pode dar pela sua saúde em geral e pela sua próstata em particular. É um desafio, sim, mas os benefícios para a sua vida são imensuráveis. E o álcool? Um copo de vinho ocasional pode não ser um problema, mas o consumo excessivo e regular de álcool é uma história diferente. O álcool sobrecarrega o fígado, que é o órgão responsável por desintoxicar o corpo quando o fígado está sobrecarregado. As toxinas permanecem mais tempo na sua corrente sanguínea, aumentando a inflamação em todo o sistema, incluindo na próstata. Além disso, o álcool pode afetar o equilíbrio hormonal, o que, como já discutimos, é crucial para a saúde da próstata. O consumo excessivo de álcool também pode levar à desidratação e à diminuição da absorção de nutrientes importantes. Pense em como o corpo precisa trabalhar duro para processar e eliminar o álcool, tirando energia de outras funções importantes. A moderação é a chave. Se você bebe, considere diminuir a frequência e a quantidade. Substitua algumas bebidas alcoólicas por água com gás e limão. Chás ou outras bebidas não alcoólicas. Seu corpo e sua próstata vão agradecer. Ao mudar a sua alimentação e reduzir ou eliminar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, você estará a criar um ambiente interno muito mais saudável para a sua próstata prosperar.
Estas mudanças não são apenas para a próstata, mas para uma vida mais longa, mais energética e com muito mais bem-estar. Mas não paramos por aqui. Há mais 2 hábitos cruciais que precisamos abordar para que você tenha total controle sobre a sua saúde prostática. Continuando nossa conversa, chegamos ao 4º hábito que muitos homens com mais de 60 anos negligenciam, com sérias consequências para a próstata, o estresse crônico e a privação de sono. Vivemos num mundo acelerado, onde as preocupações do dia a dia, as responsabilidades familiares e as incertezas financeiras podem gerar um nível constante de estresse. E muitas vezes, esse estresse rouba-nos o sono, criando um ciclo vicioso que prejudica a nossa saúde de formas que nem imaginamos. Quando estamos sob estresse crônico, o nosso corpo entra num modo de luta ou fuga prolongado, liberando hormonas como o cortisol. O cortisol em excesso pode levar a um aumento da inflamação sistêmica, suprimir o sistema imunológico e desregular o equilíbrio hormonal, incluindo os níveis de testosterona. E adivinha, tudo isso impacta diretamente a saúde da próstata, a inflamação crônica. Como já sabemos, é um fator de risco para problemas prostáticos. E o desequilíbrio hormonal pode incentivar o crescimento anormal de células. É como ter um carro a funcionar com o motor sempre no máximo, sem nunca desligar ou arrefecer, eventualmente. Algo vai ceder. A privação de sono, por sua vez, agrava o problema. Durante o sono, o nosso corpo realiza processos vitais de reparação e regeneração. É quando as células se renovam. As toxinas são eliminadas e o equilíbrio hormonal é restaurado. Se você não dorme o suficiente, e estamos a falar de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite para a maioria dos adultos, esses processos são interrompidos. A falta de sono aumenta os níveis de estresse, piora a inflamação e pode até impactar negativamente a função imunológica, deixando-o mais vulnerável a infecções e inflamações na próstata. Além disso, estudos mostram que a falta de sono adequado pode desregular o ritmo circadiano, que é o relógio biológico do corpo, afetando diretamente a produção de hormonas e a saúde geral. O que pode fazer para combater o estresse e melhorar o sono? A primeira coisa é reconhecer o estresse, e não o ignorar. Praticar técnicas de relaxamento pode ser transformador. Coisas simples como a respiração profunda. Inspire lentamente pelo nariz. Segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Podem acalmar o sistema nervoso. A meditação, mesmo que por apenas 5 ou 10 minutos por dia, pode ajudar a treinar a sua mente para lidar melhor com os pensamentos ansiosos. Passar tempo na natureza, seja caminhando num parque ou apenas sentado num jardim, também reduz os níveis de estresse. Para o sono, crie uma rotina relaxante antes de deitar. Evite ecrãs telemóveis, tablets, televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere na produção de melatonina, a hormona do sono. Mantenha o seu quarto escuro, silencioso e fresco. Um banho morno, ler um livro ou ouvir música suave podem ser rituais calmantes que sinalizam ao seu corpo que é hora de relaxar. Reduzir a cafeína e o álcool à noite também é crucial. Lembre-se, o sono não é um luxo, é uma necessidade para a sua saúde e para a vitalidade da sua próstata. Finalmente, chegamos ao 5º e talvez mais crítico hábito que destrói a saúde da próstata: ignorar os sintomas e negligenciar os check-ups regulares. Este é um erro que muitos homens cometem por medo, vergonha ou simplesmente por não darem a devida importância aos sinais do corpo. Muitos pensam, é só velhice, ou vai passar. Mas a verdade é que ignorar sinais de alerta pode ter consequências muito graves.
Os sintomas de problemas na próstata podem ser sutis no início, como um fluxo urinário mais fraco, a necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite, uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, ou até mesmo um leve desconforto. À medida que esses problemas progridem, os sintomas podem se tornar mais incômodos e impactar seriamente a sua qualidade de vida. O medo de um diagnóstico, ou a simples relutância em falar sobre algo tão íntimo, leva muitos homens a adiar a visita ao médico. Mas o tempo é um fator crucial quando se trata da saúde da próstata. A detecção precoce é a sua maior aliada. Um diagnóstico feito a tempo pode significar a diferença entre um tratamento simples e eficaz e a necessidade de intervenções mais complexas. Não se esqueça da importância dos check-ups regulares com um urologista, especialmente se você já passou dos 50 ou tem um histórico familiar de problemas na próstata. Esses exames, que incluem o exame de toque retal e o exame de PSA antigênio prostático específico, são ferramentas poderosas para monitorizar a saúde da sua próstata e identificar qualquer alteração precocemente. Eles não são algo para se envergonhar, mas sim um ato de responsabilidade e autocuidado. Pense em si mesmo como o capitão do seu próprio navio. Você não deixaria o navio navegar sem manutenção ou ignoraria os avisos no painel de controlo. Certo? O seu corpo e a sua próstata merecem a mesma atenção. Não há vergonha em procurar ajuda ou em discutir abertamente a sua saúde com um profissional. Na verdade, é um sinal de força e de inteligência. Abrace a prevenção e a detecção precoce como parte integrante da sua jornada de saúde. Então, meus amigos, recapitulando brevemente os 5 hábitos que um urologista urgente pede para você parar o sedentarismo: a alimentação inadequada, rica em processados e carnes vermelhas, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, o estresse crônico e a privação de sono. E, por fim, o mais perigoso de todos: ignorar os sintomas e negligenciar os check-ups regulares. Lembre-se, cada uma dessas mudanças, por menor que pareça, pode fazer uma diferença enorme na sua saúde e felicidade. Não precisa revolucionar a sua vida da noite para o dia. Comece com um pequeno passo. Escolha um hábito para mudar esta semana e depois adicione outro na próxima. A consistência é mais importante do que a intensidade. A sua próstata agradece e todo o seu corpo sentirá os benefícios. A sua saúde é o seu bem mais precioso e a capacidade de viver a vida plenamente, com energia e sem preocupações, é algo que todos nós merecemos. Eu adoraria saber qual desses hábitos você vai começar a mudar hoje. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outros homens a tomarem as rédeas da própria saúde. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca os próximos conteúdos valiosos sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade de homens que se apoiam mutuamente na busca por uma vida mais saudável e feliz. Continue a cuidar de si. Continue a buscar conhecimento e viva a sua melhor vida em todas as idades. Você merece cada momento de bem-estar.